Existe uma pergunta que a maioria de nós evita. Não porque seja complicada, não porque exija um diploma de seminário ou um livro de teologia, mas porque é honesta. E perguntas honestas têm um jeito de encontrar os lugares que temos protegido. A pergunta é esta: como está seu relacionamento com Deus agora? Não como estava há 5 anos, não como você espera que esteja um dia. Agora, hoje, esta semana. Se alguém que você ama lhe perguntasse isso cara a cara, o que você realmente diria? A maioria de nós hesitaria. Procuraríamos algo seguro. Está bom, estou trabalhando nisso. Sabe, a vida tem sido corrida. E essas respostas não são mentiras exatamente, mas também não são a verdade completa. São o equivalente espiritual de estou bem quando alguém pergunta como você está e você não está bem de jeito nenhum. Este trimestre começa um novo estudo, e a primeira lição não te introduz gentilmente. Não começa com uma visão teológica calorosa ou uma boa introdução aos temas futuros. Começa com um espelho. A lição se chama Cheque de Realidade, e o texto para memorizar é João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Chegaremos lá. Mas antes de falarmos sobre permanecer, precisamos falar sobre o que acontece quando paramos. Porque é sobre isso que Laodiceia trata. Não uma cidade que rejeitou a Deus. Não uma igreja que se voltou ao paganismo ou se afastou em rebelião. Uma igreja que lenta, silenciosa, quase imperceptivelmente, se desviou para uma condição tão perigosa que Jesus usou algumas das linguagens mais fortes de todo o Novo Testamento para descrevê-la. E ele usou essa linguagem não porque estivesse zangado, mas porque estava desesperado para alcançá-los antes que fosse tarde demais. Vamos começar com a nossa condição e a própria cidade, porque a geografia importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Laodiceia ficava no vale do rio Lico, no que hoje é o oeste da Turquia. Era ladeada por duas outras cidades que todo estudante da Bíblia deveria conhecer. Hierápolis ao norte, famosa por suas fontes minerais quentes, e Colossenses ao leste, conhecida por sua água fria e pura das montanhas. Água quente cura, você se molha nela. Ela remove as toxinas, relaxa os músculos, restaura o corpo. Água fria refresca. Você a bebe numa tarde escaldante e ela te traz de volta à vida. Ambas são úteis. Ambas servem a um propósito. Mas Laodiceia tinha um problema. Não tinha sua própria fonte de água natural. A água tinha que ser canalizada por um longo aqueduto de fontes ao sul. Quando chegava, estava morna e cheia de depósitos minerais. Não quente o suficiente para curar. Não fria o suficiente para refrescar. Apenas morna, desagradável. O tipo de água que atinge sua boca e seu corpo a rejeita antes mesmo que seu cérebro registre o porquê. E essa é a imagem que Jesus escolheu para descrever seu próprio povo nos últimos dias. Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Agora, mantenha essa imagem por um momento, porque a leitura tradicional desta passagem é que frio significa espiritualmente morto e quente significa espiritualmente vivo. E Jesus preferiria que você estivesse em um extremo ou outro do que em algum lugar no meio termo. Mas essa leitura tem problemas. Em nenhum lugar nas Escrituras Deus expressa preferência para que as pessoas estejam espiritualmente mortas. Ele nunca diz: eu queria que você tivesse simplesmente se afastado completamente. Isso não corresponde ao caráter do Deus que deixa 99 ovelhas para encontrar uma. A melhor leitura, e a que a geografia apoia, é esta. Tanto a água quente quanto a fria são úteis. Água quente serve a um propósito. Água fria serve a um propósito. Mas água morna é inútil. Não faz nada. Não ajuda ninguém. Ela apenas fica lá, nem curando nem refrescando, ocupando espaço no copo. E é isso que Jesus considera tão revoltante. Não a rebelião, não a dúvida, nem mesmo o pecado aberto. A inutilidade, uma fé que não serve a nenhuma função.
Um cristianismo que não muda nada sobre como você vive, como você ama, como você trata a pessoa à sua frente. Mas aqui está a parte do diagnóstico que realmente dói. Versículo 17. Pois dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Você diz, você não sabe. O problema de Laodiceia não é que eles estejam em má situação. Muitas igrejas em Apocalipse estavam em má situação. Pérgamo tinha compromisso. Tiatira tinha falso ensino. Sardes estava espiritualmente morta, mas pelo menos sabia disso em algum nível. O problema de Laodiceia é único. Eles acham que estão bem. Avaliaram sua própria condição e concluíram que tudo está ótimo. São os únicos na sala que não conseguem ver o que está acontecendo. Historicamente, isso faz sentido porque a cidade de Laodiceia era genuinamente rica. No ano 60 do ano de Cristo, um terremoto devastador destruiu a cidade. Roma ofereceu ajuda para reconstruir. Laodiceia recusou. Eles financiaram toda a reconstrução sozinhos, com seus próprios recursos. Não precisavam do dinheiro de Roma. Não precisavam da ajuda de ninguém. Tinham o suficiente. O historiador romano Tácito registrou isso. Laodiceia se recuperou do terremoto por seus próprios recursos. E essa atitude, esse espírito de autossuficiência, havia se infiltrado na igreja. Estamos bem. Nossos programas estão funcionando. Nossa frequência é estável. Nossas ofertas estão chegando. Não precisamos de nada. E Jesus está do lado de fora da igreja e diz: vocês não têm ideia do quanto precisam de mim. Pense no que isso significa. Pense na diferença entre uma igreja que sabe que está lutando e busca a Deus e uma igreja que nem sente a necessidade de buscar porque confundiu conforto com saúde. Uma delas está mais perto da cura do que a outra. E não é a que você esperaria. Conheci um homem uma vez que tinha uma doença cardíaca da qual não sabia. Ele era ativo, sentia-se bem, exercitava-se regularmente, passou seu exame físico anual sem nenhum sinal de alerta. E uma tarde, enquanto cortava a grama, seu coração parou. Simplesmente parou. Os paramédicos o reanimaram e o cardiologista lhe disse depois que ele tinha a condição há anos. Os sinais estavam lá. Eles simplesmente não tinham sido detectados. Ele me disse depois: a parte mais assustadora não foi o ataque cardíaco. A parte mais assustadora foi que eu estava andando por aí pensando que estava saudável quando não estava. Isso é Laodiceia. Essa é a condição cardíaca espiritual que Jesus está diagnosticando. E a única coisa mais perigosa do que estar doente é estar doente e não saber. Mas Jesus não apenas diagnostica, ele prescreve. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. 3 prescrições: ouro, vestes e colírio. E cada uma delas é um confronto direto com o que Laodiceia pensava que já tinha. Você pensa que é rico? Compre ouro de mim, ouro de verdade. Fé que foi testada, refinada, purificada através da provação. Não o ouro que fica em um cofre e impressiona as pessoas. O ouro que sobrevive ao fogo. O tipo de riqueza que não pode ser tirada porque nunca foi baseada no que você possuía em primeiro lugar. Você pensa que está vestido? Você está nu. Vista minhas vestes brancas, a veste da justiça de Cristo. A cobertura que vem não do seu desempenho, mas do dele. Isaías 64:6 já havia dito séculos antes. Todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Você não pode se vestir com sua própria bondade. Não serve, não cobre. Somente o que Cristo provê servirá. Você pensa que pode ver? Você está cego. Use meu colírio. A capacidade de ver a si mesmo e sua condição como elas realmente são. Porque o primeiro passo para sair do auto-engano é sempre o mais difícil. Você tem que admitir que foi enganado e ninguém gosta de admitir isso. Agora, observe a linguagem. Jesus diz comprar, não ganhar, não alcançar, não fabricar. Comprar.
E a compra aqui é do mesmo tipo que Isaías descreveu no capítulo 55. Vinde, comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. A moeda que Jesus pede não é desempenho, é admissão, o reconhecimento da necessidade, a disposição de parar de fingir que você está no controle e dizer: não estou, eu preciso de você. Não consigo fazer isso sozinho. Essa é a única moeda que o céu aceita. E é a que Laodiceia se recusa a gastar. Sobre repreensão, arrependimento e recompensa, a lição nos leva ao versículo 19, que é um dos versículos mais importantes de toda esta passagem, porque nos diz por que Jesus está sendo tão direto. Eu repreendo e castigo a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. A quantos amo. Isso não é julgamento, isso é intervenção. Este é o pai que pega no braço do filho antes que ele entre na rua. Este é o médico que te diz a verdade sobre seu exame, quando todas as outras vozes em sua vida estão dizendo: você parece bem. A repreensão vem do amor. E se Jesus não amasse a igreja de Laodiceia, ele não teria se incomodado em escrever para eles. Provérbios 27:6. Fiéis são as feridas feitas por um amigo, mas enganosos são os beijos de um inimigo. As pessoas que se importam com você são aquelas dispostas a te dizer o que você não quer ouvir. As pessoas que só querem sua aprovação dirão o que for preciso para manter a paz. E às vezes a coisa mais gentil que alguém pode fazer por você é te ferir fielmente. Jesus está ferindo Laodiceia fielmente, porque ele os quer de volta. E então vem o versículo 20. E este versículo tem sido pintado, ilustrado, impresso em marcadores de página e cartões de felicitação, mais do que quase qualquer outro versículo em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Vimos essa imagem tantas vezes que podemos perder o que realmente está acontecendo. Este é o Deus do universo parado do lado de fora de uma igreja. Do lado de fora. Não dentro, liderando o culto. Não no trono da congregação. Do lado de fora. Batendo. Pedindo para entrar. Pense nisso. Aquele que mantém as estrelas no lugar. Aquele que falou o mundo à existência. Aquele que soprou vida no primeiro ser humano. Está parado na varanda de sua própria igreja e não consegue entrar porque a porta está trancada por dentro. E ele não a arromba, ele poderia. Ele tem a autoridade, o poder, o direito. É a sua igreja. Mas ele não força a entrada. Ele bate, ele espera, ele pede, porque o amor nunca se impõe. O amor convida, o amor busca, mas o amor nunca anula a escolha da pessoa que ama. Essa é a diferença entre Deus e todo outro poder no universo. Todo outro poder exige submissão. Deus pede relacionamento. E observe a promessa. Entrarei em sua casa e cearei com ele. Não o repreender, não o ralhar, não o sentar e listar tudo o que ele fez de errado. Cear com ele, compartilhar uma refeição. No mundo antigo, comer juntos era a mais profunda expressão de comunhão, de confiança, de intimidade. Você não comia com alguém que meramente tolerava. Você comia com alguém que amava. Jesus não está tentando entrar na igreja de Laodiceia para auditar seus livros. Ele está tentando entrar para jantar. Essa imagem por si só deveria mudar a forma como pensamos sobre Deus. O Deus que atravessa o universo para bater à sua porta e se convidar para jantar. Não porque ele precise da comida, mas porque ele quer a companhia. Sua companhia, especificamente a sua. Olhando para o amor eterno, a lição nos leva a uma visão de longo prazo do que Deus tem feito desde o início da história humana. Porque a condição laodiceana não surgiu do nada. É a expressão mais recente de um padrão que remonta ao Éden. Deus estendendo a mão para estar perto de seu povo. E seu povo, por razões que mudam a cada geração, mas sempre se resumem à mesma coisa. Se afastando. Gênesis 2:7. Deus forma Adão do pó. A palavra hebraica para formou é a mesma palavra usada para um oleiro moldando argila. Esta não é uma criação distante. É prática, íntima, pessoal.
Deus na terra moldando um ser humano com suas próprias mãos. E então o detalhe mais notável na história da criação. Ele sopra nas narinas de Adão o fôlego de vida. Boca a boca, cara a cara. A primeira coisa que Adão experimentou foi o sopro de Deus em seu rosto. Essa é a intimidade que Deus pretendia que o relacionamento tivesse. Gênesis 3:8. Após a queda, Adão e Eva ouvem o som do Senhor, andando no jardim à viração do dia. Andando, presente, perto. E o que eles fazem? Se escondem. Não porque Deus tivesse mudado, mas porque eles mudaram. O pecado não fez Deus se afastar da humanidade. O pecado fez a humanidade se afastar de Deus. E a primeira pergunta que Deus já fez a um ser humano não foi: o que você fez? Foi: onde você está? Ele sabia onde eles estavam. Ele é Deus. A pergunta não era para a sua informação. Era para a deles. Onde você está? Não geograficamente, relacionalmente. Para onde você foi? Quão longe você se afastou? Você sequer sabe? Essa é a mesma pergunta que a lição está nos fazendo. Esse é o cheque de realidade. Onde você está? Então a lição traça esse padrão através das gerações. Gênesis 5:24. Enoque andou com Deus e já não apareceu, porque Deus o tomou para si. Um homem tão conectado a Deus, tão continuamente em relacionamento com Ele, que a transição da terra para o céu foi quase perfeita. Não houve interrupção de comunhão. Ele simplesmente continuou andando com Deus e um dia a caminhada o levou para casa. Gênesis 6:13. Deus fala com Noé. Em um mundo tão corrompido que Deus decidiu recomeçar, ele encontrou um homem que ainda podia alcançar. Um homem que ainda estava ouvindo. Gênesis 12:1-4. Deus chama Abrão, de Ur, da sombra dos zigurates, de uma cultura saturada de falsos deuses. Deus estendeu a mão na escuridão e tirou um homem que se tornaria o pai de nações. Não porque Abrão fosse justo, mas porque Deus é persistente. Êxodo 34:29. Moisés desce da montanha com o rosto resplandecente. Ele havia passado tanto tempo na presença de Deus que a glória estava literalmente irradiando de sua pele. As pessoas tinham medo do seu rosto, não porque fosse assustador, mas porque era incomum. Nunca tinham visto tanto de Deus em um ser humano antes. Cada um desses encontros nos diz a mesma coisa. Deus nunca parou de buscar proximidade com seu povo. Do sopro nas narinas de Adão, ao brilho no rosto de Moisés, à batida na porta de Laodiceia, é o mesmo Deus fazendo a mesma coisa, se aproximando, estendendo a mão, recusando-se a desistir. Jeremias 31:3-4. De longe o Senhor me apareceu, dizendo: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada. Ainda te edificarei. Essa é a promessa por trás da repreensão. Deus não está apenas diagnosticando Laodiceia. Ele está oferecendo reconstruir, restaurar, fazer por eles o que eles não podem fazer por si mesmos, o que é o que ele tem feito desde o início. Ouvi falar de um homem que estava afastado da igreja havia 14 anos. 14 anos. Ele não abria uma Bíblia, não orava de maneira significativa, não pisava em um santuário. E ele descreveu sua vida espiritual durante esses anos como boa. Não ótima, não terrível. Boa. E então, uma manhã, ele acordou e a palavra boa parecia uma mentira. Ele não conseguia explicar por quê. Nada dramático havia acontecido. Nenhuma crise, nenhuma tragédia, nenhuma sarça ardente. Apenas uma manhã de terça-feira em que a palavra boa parou de funcionar. E ele percebeu que estava morrendo lentamente de algo que havia chamado de bom por mais de uma década. Ele voltou à igreja naquele sábado e disse mais tarde que o que mais o surpreendeu não foi o sermão, nem a música, nem as pessoas. Foi a sensação avassaladora de que Deus o estava esperando. Que durante todo o tempo em que esteve ausente, Deus não se moveu. Ele estava exatamente onde sempre estivera, à porta, batendo, paciente, persistente, indisposto a parar. Esse é o amor eterno que Jeremias descreve. Não expira, não se esgota a paciência, não desiste depois de 14 anos ou 14 minutos. Ele atrai, ele edifica, ele reedifica.
E continuará fazendo isso enquanto houver um coração disposto a abrir a porta. E isso levanta algo importante. A lição menciona Apocalipse 3:21. Ao que vencer, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Assim como eu venci. Jesus não nos dá conselhos de uma distância confortável. Ele fala como alguém que travou a mesma batalha. Ele foi tentado em todos os pontos, assim como nós. Ele sentiu todo o peso do que significa ser humano em um mundo quebrado. Ele teve fome no deserto. Ele estava exausto no barco. Ele chorou no túmulo de seu amigo. Ele suou sangue no jardim. E ele venceu. Não removendo a dificuldade, mas mantendo sua conexão com o Pai em cada momento dela, que é exatamente o que ele nos pede para fazer. A promessa ao vencedor é impressionante quando você para pensar. Sentar-se com Cristo em seu trono, o mesmo trono que governa o universo. Não porque sejamos dignos, mas porque ele era digno e escolheu compartilhar. A recompensa é completamente desproporcional a qualquer coisa que tenhamos feito. É isso que a graça faz. Ela dá o que nunca poderia ser ganho. Mas aqui está a questão. Superar a condição de Laodiceia não é o que você esperaria. Não é tentar mais, orar por mais tempo, ou adicionar mais atividades espirituais à sua agenda. É, finalmente, ser honesto. Finalmente admitir que você precisa do que não pode prover por si mesmo. Finalmente abandonar a ilusão de autossuficiência e cair nos braços de alguém que estava esperando para te acolher. Agora consideramos o que significa permanecer. Aqui a lição nos leva ao cenáculo na última noite da vida terrena de Jesus. João capítulo 15. Esta é uma das noites mais significativas da história do mundo. Dentro de horas, Jesus será preso. Dentro de um dia, ele será crucificado. E enquanto ele caminha com seus discípulos do cenáculo em direção ao Getsêmani, ele lhes dá o que pode ser a instrução mais importante para a vida cristã. João 15:1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. João 15:4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Permanecer. Essa palavra aparece 10 vezes nesses 11 versículos. 10 vezes. Jesus está se repetindo, o que ele raramente faz, a menos que algo seja tão importante que ele não possa arriscar que seja perdido. E a metáfora que ele escolhe é brilhante em sua simplicidade. Uma videira e seus ramos. Cada pessoa que ouvia teria entendido isso instantaneamente. Você não precisava de um diploma, você precisava de olhos. Videiras estavam por toda parte na Palestina do século I. E todos sabiam o que acontecia com um ramo cortado da videira. Ele secava, ele murchava, ele virava lenha. Mas aqui está a coisa que é fácil de perder. O ramo não produz seu próprio fruto. Nunca o fez. A vida, o alimento, a capacidade de produzir qualquer coisa, vem da videira, flui através do sistema radicular e se expressa através do ramo. A única tarefa do ramo é permanecer conectado, permanecer, habitar, não se esforçar, não fabricar, não trabalhar mais duro para ser um ramo, apenas permanecer. Pense no que isso significa para a condição laodiceana. O problema de Laodiceia não era falta de esforço. Não era preguiça. Essas pessoas estavam fazendo coisas. Estavam ocupadas. Tinham programas, tinham recursos, tinham uma operação de igreja funcionando. O que eles não tinham era conexão. Eram ramos que pareciam conectados, mas que silenciosa e gradualmente perderam sua conexão viva com a videira. E estavam tão ocupados fazendo o trabalho externo da religião que não perceberam que a vida interna havia desaparecido. Já vi isso em igrejas. Uma igreja pode ter programas excelentes, departamentos bem organizados, comitês ativos, um calendário de eventos lotado e estar completamente desconectada da videira. Atividade não é o mesmo que vida. Movimento não é o mesmo que crescimento. Você pode ter uma igreja que funciona como uma máquina e está espiritualmente morta no centro. E as pessoas lá dentro podem nunca perceber, porque a maquinaria é tão barulhenta que abafa o silêncio onde a voz de Deus costumava estar.
Jesus disse em João 15:5: Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Não nada importante. Não nada significativo. Nada. Todos os programas, todo o alcance, todos os estudos bíblicos ensinados e sermões pregados e refeições servidas, sem uma conexão viva com a videira, não valem nada. Isso não é crueldade. Isso é física. Um ramo que não está conectado não produz. Não pode. A capacidade não está lá. Permanecer em Cristo significa um recebimento constante de seu espírito. A vida de entrega irrestrita ao seu serviço. O canal de comunicação deve estar continuamente aberto entre você e seu Deus. Continuamente. Não ocasionalmente. Não quando você tem vontade. Não quando uma crise te leva aos joelhos. Continuamente. Como um ramo conectado a uma videira. A seiva nunca para de fluir. A conexão nunca se desliga. É constante, ininterrupta, viva. E então Jesus diz algo que se conecta diretamente aos mandamentos. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Guardar os mandamentos não é o caminho para o relacionamento. É a expressão dele. É o que permanecer parece quando se torna visível. Você não guarda o sábado para ganhar o amor de Deus. Você guarda o sábado porque está no seu amor, e o sábado é um dos lugares onde esse amor vive. Você não evita mentir, roubar e cobiçar para se qualificar para o céu. Você os evita porque está conectado à videira, e a videira não produz esse tipo de fruto. A ordem importa. Permanecer primeiro, obedecer como resultado. Não obedecer primeiro, esperar que Deus te aceite como resultado. Esse é o erro de Laodiceia. Esse é o erro que toda geração de crentes tem sido tentada a cometer. Transformar o fruto na raiz, tentando produzir de fora o que só pode fluir de dentro. E então o versículo 11 nos dá o propósito de tudo isso. Tenho-vos dito estas coisas, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Alegria, alegria plena, não dever, não obrigação, não a sombria determinação religiosa de alguém tentando ganhar algo que nunca poderá ganhar. Alegria, o tipo que vem de estar conectado à fonte de toda a alegria. O tipo que não depende das circunstâncias, porque não vem das circunstâncias. Vem da videira. Há um detalhe fascinante sobre as videiras que a lição menciona. Durante o inverno, os brotos nos ramos ficam desidratados. Estão isolados do sistema de crescimento. Parecem mortos, nada está acontecendo na superfície. Mas quando o solo aquece e as raízes absorvem água, a seiva começa a fluir pelo tronco e para os ramos. E o que parecia sem vida, de repente, começa a crescer. Se você se sente como um ramo de inverno agora, ouça isto. O sistema radicular não morreu. A videira ainda está viva. A seiva está disponível. O que você precisa não é um novo ramo. O que você precisa é primavera. E a primavera chega quando você faz a escolha, mesmo que pequena, mesmo que cansada, de voltar seu rosto para o sol. E eis o que amo nesta imagem. O ramo não cria a primavera. Não fabrica calor. Não impulsiona a seiva. A primavera vem de fora do ramo. O ramo simplesmente tem que estar lá quando ela chega. Tem que estar ainda conectado, ainda preso, ainda na posição onde a seiva pode alcançá-lo. Alguns de vocês têm tentado criar sua própria primavera. Têm tentado fabricar calor espiritual através da força de vontade, disciplina e rotina religiosa. E não está funcionando. Porque não é assim que as videiras funcionam. Você não se faz crescer. Você se posiciona para receber o crescimento, e o crescimento vem dele. Há uma mulher em quem penso quando leio esta passagem. Ela me disse que foi cristã a vida toda, mas nunca se sentiu boa o suficiente. Ela lia a Bíblia todos os dias, mas a tratava como uma lista de afazeres. Ela orava, mas sempre sentia que suas orações batiam no teto. Ela servia na igreja constantemente, mas se sentia mais vazia a cada ano que passava. E um dia ela estava lendo João 15 e percebeu que estava tratando a vida cristã como uma avaliação de desempenho em vez de um relacionamento. Ela estava tão focada no fruto que havia esquecido a videira. Ela disse:
Parei de tentar produzir frutos e comecei apenas a sentar com Jesus. Sem agenda, sem lista de afazeres, apenas sentar. E a coisa mais estranha aconteceu. O fruto começou a aparecer por si mesmo. Isso é permanecer. Não se esforçar. Sentar. Receber. Deixar a videira fazer o que a videira foi projetada para fazer. Vamos ver o que significa estar ligado à videira. É aqui que a lição se torna prática sobre o mecanismo de conexão. Porque permanecer não é apenas uma metáfora. É uma prática. Envolve coisas específicas. Jesus diz em João 15:7: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Se as minhas palavras permanecerem em vós. A palavra de Deus não é apenas informação. Não é apenas história ou teologia ou um conjunto de instruções. É a voz da videira falando ao ramo. É como a seiva flui. Quando você abre a Bíblia, você não está realizando um exercício religioso. Você está abrindo um canal. Você está permitindo que a vida de Cristo se mova dele para você. E a oração é a outra direção desse mesmo canal. A palavra flui de Deus para você. A oração flui de você para Deus. Juntos eles formam o circuito ininterrupto que mantém o ramo vivo. Mas a lição aborda algo mais que merece atenção cuidadosa. O Espírito Santo. Lucas 11:13. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem? O Espírito Santo é a seiva. O Espírito é o que realmente flui da videira para o ramo e produz a vida que se torna fruto visível. E Jesus diz que o Pai dará o Espírito àqueles que pedirem. Peça. É isso. Não ganhe. Não se qualifique. Não passe em um teste de avaliação espiritual. Peça. A oração mais simples do mundo. Senhor, enche-me com teu Espírito hoje. E a promessa de Jesus é que o Pai responderá a essa oração todas as vezes. Romanos 8, 9, 11. Paulo escreve que se o Espírito de Deus habita em vós, então sois dele. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está disponível para fluir através de você. Todas as manhãs, através de cada decisão, em cada relacionamento. O mesmo poder da ressurreição. Não uma versão diminuída. Não uma edição diluída para pessoas comuns. O mesmo poder. E o que o Espírito faz quando flui? A lição lista 4 coisas do Evangelho de João que merecem mais do que um olhar passageiro. João 14, 16, 18. O Espírito é o Consolador. A palavra grega é paráclito. Significa aquele chamado para estar ao lado. Não acima de você dando ordens, mas ao seu lado caminhando com você, permanecendo quando todos os outros partem. Quando você está de luto por algo que não consegue nomear, quando está travando uma batalha que ninguém mais consegue ver, o Espírito é aquele chamado para estar ao lado. João 15, 26. O Espírito revela Jesus. Não religião, não doutrina abstrata. Jesus. O Espírito toma as palavras de Cristo e as torna vivas. Ele transforma a página da Bíblia de história antiga em uma conversa viva. Quando você lê um versículo e de repente ele te lê de volta, isso é o Espírito. João 16, 7 e 8. O Espírito convence do pecado. E é aqui que a maioria das pessoas recua, porque a convicção não é agradável. Mas a convicção do Espírito Santo não é a mesma que a condenação do inimigo. A convicção diz: você pode fazer melhor do que isso porque eu tenho algo melhor para você. A condenação diz: você é inútil e nunca vai mudar. Uma vem com esperança, a outra vem com desespero. Aprenda a notar a diferença. João 16:30. O Espírito guia a toda a verdade. Toda a verdade. Não verdade parcial, não verdade confortável. Toda ela, incluindo as verdades sobre você mesmo que você tem evitado. Incluindo as verdades sobre Deus que podem remodelar tudo o que você pensava saber. O Espírito Santo não é um upgrade opcional para cristãos avançados. Ele é a conexão essencial entre a videira e o ramo. Sem ele, você está tentando viver a vida cristã com energia de bateria.
E a bateria sempre acaba. A lição se encerra com algo que resume a semana toda. A imagem de um ramo sendo enxertado em uma videira. Fibra por fibra, veia por veia, o pequeno ramo se prende à videira que dá vida, até que a vida da videira se torne uma com o ramo, e o ramo produza frutos como os da videira. Fibra por fibra, veia por veia. Esta não é uma transformação da noite para o dia. Esta é uma integração lenta, orgânica e íntima. A vida da videira lentamente se tornando a sua vida. A paciência dele se tornando a sua. A compaixão dele fluindo através das suas mãos. As palavras dele moldando as suas palavras. Não porque você está performando, mas porque você está conectado. E essa é a resposta para Laodiceia. Essa é a cura para a mornidão. Não tentar mais, conectar-se mais profundamente. Permita-me juntar toda a semana. Vimos nossa condição. Somos mornos. Não porque nos rebelamos, mas porque nos desviamos. Porque confundimos atividade religiosa com vida espiritual e conforto com saúde. E a parte mais aterrorizante dessa condição é que não sabemos que estamos nela. Achamos que estamos bem. Jesus diz que somos miseráveis, dignos de pena, pobres, cegos e nus. Vimos o coração por trás do diagnóstico. Eu repreendo e castigo a quantos amo. Isso não é condenação. Esta é uma operação de resgate. Jesus está à porta e bate. Não porque esteja trancado à força, mas porque o amor nunca força a entrada. Ele espera pelo convite. Vimos o longo arco do amor de Deus, do sopro no rosto de Adão ao brilho na pele de Moisés, do chamado de Abraão à paciência de Jeremias. Deus sempre esteve se aproximando. Amor eterno. O tipo que não desiste. Chegamos à videira. Permaneçam conectados. O fruto que vocês procuram não vem do esforço, vem da conexão. Mantenha o canal aberto. Deixe a vida de Cristo fluir através de você. E os mandamentos deixam de ser um fardo e se tornam a expressão natural de uma vida que está conectada à fonte certa. Fomos lembrados de que não estamos sozinhos nisso. O Espírito Santo é a seiva que flui da videira para o ramo. Peça-o diariamente. O Pai promete dá-lo. Você está produzindo fruto? Não se você está ocupado. Não se você está frequentando. Não se você está marcando as caixas. Você está realmente produzindo o fruto que só vem de uma conexão viva com Cristo? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Essas coisas estão crescendo em seus ramos, porque se não estão, a questão não é esforço. A questão é conexão. E se a resposta for não, se você olhar para sua vida e os ramos estiverem secos e o fruto for escasso e tudo parecer desempenho sem vida, então a prescrição é simples. Não é fácil, mas é simples. Abra a porta. Ele já está lá. Ele esteve lá o tempo todo. Você não precisa ir encontrá-lo. Você não precisa escalar uma montanha ou ganhar um convite ou provar que é digno de sua atenção. Ele está parado na sua varanda agora. Ele tem o jantar nas mãos e está batendo. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Qualquer um, não a pessoa que tem tudo sob controle, não aquele que foi fiel todos os dias por 30 anos. Qualquer um, o fugitivo de 14 anos, o frequentador morno de banco de igreja, o crente que tem seguido as rotinas por tanto tempo que esqueceu como era a coisa real. Qualquer um. Abra a porta. Deixe-o entrar. Sente-se para jantar com o Deus que cruzou a eternidade para comer com você. Esse é o cheque de realidade. Você pode não estar onde quer, mas aquele que te quer não se moveu. Ele está bem ali, batendo, paciente, cheio de amor, recusando-se a desistir de você, da mesma forma que você, às vezes, desistiu de si mesmo. A questão nunca foi se ele te ama o suficiente para vir até você. A questão sempre foi se você o ama o suficiente para abrir a porta. Permita-me dar-lhe 3 coisas para levar para mim para a sua semana. Primeiro, faça a pergunta honesta. Onde estou com Deus agora? Não onde eu estava. Não onde eu planejo estar. Agora. E seja honesto com a resposta.
Essa honestidade é a primeira rachadura na armadura laodiceana. Segundo, peça pelo Espírito, todas as manhãs, antes de verificar seu telefone, antes de planejar seu dia, antes que o barulho comece. Uma frase: Senhor, encha-me com o teu Espírito hoje. Lucas 11:13 diz que o Pai responderá a essa oração. Terceiro, permaneça na palavra. Não como um dever, mas como um encontro. Abra a Bíblia esperando ouvir de alguém que te ama, porque é exatamente isso que ela é. Apocalipse 4:9 a 11 nos dá uma imagem do que está por vir. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos caindo diante do trono, lançando suas coroas aos pés dele, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Um dia você estará lá. Um dia você verá com seus próprios olhos aquele que esteve à sua porta e bateu. E quando você olhar para trás para esta vida, para todo o barulho e a agitação e as distrações que te afastaram, você não se arrependerá de um único momento que passou com ele. Nenhum. Mas você pode se arrepender dos momentos que não o fez. Abra a porta. Se esta lição te trouxe algo, compartilhe com alguém. Um amigo que tem se desviado. Um membro da família que não abre a Bíblia há um tempo. Alguém que pensa que está bem, mas não fez a pergunta honesta há muito tempo. Isso existe para as pessoas que precisam. Ajude-nos a encontrá-las. Este trimestre vai aprofundar. Estaremos estudando o que significa permanecer, crescer, dar frutos, viver uma vida que está realmente conectada à videira, em vez de apenas decorada para parecer que está. Mas começa lá aqui, com um cheque de realidade, com um olhar honesto no espelho, com a disposição de ouvir a repreensão e receber o amor por trás dela. Você não está além do alcance. Você não está longe demais. Você não está morno demais para que a graça aqueça novamente. Porque aquele que disse, eu te vomitarei da minha boca, é o mesmo que disse, eis que estou à porta e bato. Ambas as declarações vêm do mesmo coração. E esse coração nunca parou de bater por você. Permaneça em seu amor. Não amanhã. Não eventualmente. Agora. Deus te abençoe. Nos vemos na próxima semana para a lição 2. Se esta história mudou a maneira como você vê a condição espiritual do seu coração, por favor, inscreva-se e curta este canal. Estamos aprofundando na história e nas verdades que foram escondidas por tempo demais. Vamos plantar as sementes do futuro juntos. O próximo tesouro espiritual será aberto muito em breve.